Boa noite. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff diz que não respeita delator e nega irregularidades na campanha. Ex-ministro da Fazenda Guido Mantega é hostilizado novamente em São Paulo. Consulado dos Estados Unidos volta a agendar entrevistas, mas vistos podem ter atraso na entrega. Analistas de mercado fazem novas previsões pessimistas com alta da inflação e retração da economia. E a crise na Grécia vence amanhã a parcela da dívida com o FMI. O país está à beira do calote e restringe saques de correntistas. Empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da construtora UTC, contou em delação premiada que tratou de propina de R$1 milhão diretamente com Edson Lobão, quando ele era ministro de Minas e Energia. A informação é do jornal O Globo. Segundo o jornal, Ricardo Pessoa disse que o repasse foi para conseguir contratos das obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Lobão foi ministro de Minas e Energia nos governos Lula e Dilma e atualmente é senador pelo PMDB. Não é a primeira vez que o nome dele aparece nas investigações da Lava Jato. Já foi acusado pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, de pedir R$2 milhões para ele e a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, e de ter recebido R$10 milhões em propina da Camargo Correia para a construção da usina de Belo Monte. Lobão nega todas as denúncias. E Ricardo Pessoa deve ser convocado pela CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. A expectativa é de que ele compartilhe com os parlamentares as revelações que fez aos investigadores da Operação Lava Jato, parcialmente reveladas pela imprensa. Na delação premiada, ele teria citado pelo menos 18 políticos, entre eles os ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e Edinho Silva, da Comunicação Social, e o senador tucano Aloysio Nunes Ferreira. Para Mercadante, o dinheiro teria sido dado na disputa eleitoral de 2010, quando ele concorreu ao governo de São Paulo. Edinho foi citado pedindo recursos para a campanha de Dilma Rousseff no ano passado, da qual ele foi tesoureiro. Segundo Pessoa, ele teria repassado R$7,5 milhões. O empresário disse também que pagou R$2,4 milhões para a campanha de Lula em 2006. Da oposição, Pessoa disse que pagou R$200 mil para o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, e R$150 mil para o deputado federal Júlio Delgado, do PSB. Outra revelação do empreiteiro foi que o advogado Tiago Cedras, filho do presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, teria recebido propina para repassar informações privilegiadas do TCU. Os ministros Edinho Silva e Aloysio Mercadante admitem ter recebido dinheiro da UTC, mas negam irregularidade. O senador Aloysio Nunes também reconhece a doação para a campanha, mas ressalva que não teria condições de influenciar decisões da Petrobras em favor da empreiteira. O deputado Júlio Delgado afirma que a doação foi destinada ao PSB, que não recebeu um centavo sequer e que todas as transferências estão declaradas à Justiça Eleitoral. O advogado Tiago Cedras informa que nunca patrocinou nenhum caso da UTC perante o Tribunal de Contas da União e que vai processar Ricardo Pessoa. Nos Estados Unidos, o presidente Dilma Rousseff afirma que não respeita delator, em referência ao depoimento de Ricardo Pessoa. Ela negou que tenha recebido dinheiro ilícito na campanha eleitoral do ano passado e destacou que as doações também foram feitas a seu adversário, Aécio Neves, em valores semelhantes. Não respeito o delator. Até porque eu estive presa na ditadura e sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora. Então, não respeito nenhuma fala. Agora, acho que a justiça, para ser bem precisa, a justiça tem de pegar tudo que ele disse e investigar. Tudo, sem exceção. A justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal. Direto de Brasília, Josias de Souza fala do impacto político das revelações de Ricardo Pessoa. Veio à luz, finalmente, a delação premiada de Ricardo Pessoa. A gente já tinha comentado aqui que esse empreiteiro, que foi o coordenador do cartel que roubou pelo menos 6 bilhões na Petrobras, não seria um delator qualquer.
Ele abriu o bico, o STF homologou a delação e o escândalo subiu automaticamente a rampa do Palácio do Planalto. O delator citou 18 nomes e disse ter despejado dinheiro roubado da Petrobras em inúmeras campanhas eleitorais. Citou Lula 2006, Dilma 2014, o petista Aloysio Mercadante e o tucano Aloysio Nunes Ferreira em 2010. O delator disse também que comprou proteção no Tribunal de Contas da União, diz que comprou ainda o sepultamento de uma CPI da Petrobras no ano passado. Ricardo Pessoa fez o diabo. O depoimento dele, os depoimentos dele, deixaram a situação no seguinte pé. Um escândalo que já envolvia os presidentes das duas casas do Legislativo, a Câmara e o Senado, envolve agora também a campanha de Dilma Rousseff, campanha da atual presidente da República. Quem recebeu o dinheiro sujo disse que declarou a Justiça Eleitoral, o que transforma o TSE numa grande lavanderia de dinheiro roubado. Dilma Rousseff, cuja campanha recebeu 7,5 milhões de reais, diz que o seu principal adversário, Aécio Neves, também recebeu dinheiro do mesmo doador, o que é verdade. Aécio Neves defende Aloysio Nunes Ferreira, que foi seu candidato a vice, e evita endossar desde logo o coro do impeachment. Esses grandes escândalos, como esse que nós estamos vivendo agora, levam o país a uma perplexidade, a perplexidade de quem descobre que não vive propriamente sob uma democracia, mas sob uma ilicitocracia. Quando o escândalo é grande, há um convite generalizado para os grandes acordos. A melhor coisa que você pode fazer agora é torcer para que esse acordão não se viabilize, para que os fatos falem mais alto do que a conveniência dos políticos. Do contrário, o país, o Brasil, perderia uma grande oportunidade de se reinventar. Boa noite. Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, volta a ser hostilizado na capital paulista. O novo caso aconteceu ontem, enquanto Mantega almoçava com a família num restaurante da zona sul da cidade. Alguns clientes gritaram e xingaram o ex-ministro da Fazenda. É, ladrão! Ladrão, sim, senhor! Ladrão! Palhaço, sem vergonha! É a terceira vez que o ex-ministro é hostilizado em público em São Paulo. E agora vamos ao comentário de Bob Fernandes. Como vimos, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi novamente hostilizado em público, agora no restaurante Trio, em São Paulo, onde almoçava com a família. A cena está na internet. Um cidadão facilmente identificável chama o ex-ministro de ladrão. Qualquer cidadão tem direito à crítica, mas quando se diz que alguém é ladrão, é preciso provar a acusação. Nesse episódio, resta alternativa para os envolvidos. O ex-ministro tem direito e dever até de processar quem o xingou. E quem gritou e repetiu ladrão deve provar a acusação. Se Mantega não processar quem o ofendeu de tal maneira, carregará a pecha e voltará a ser alvo de tais acusações. Cada um faz suas escolhas. Esse clima, obviamente, tem a ver com o noticiário e edições e reedições de trechos de delações sobre corruptores e corruptos, com as manchetes e seus receptores também, obviamente, fazendo suas escolhas. Protesto e críticas duras são direitos de cada cidadão, mas tem proliferado, e não como fruto do acaso, até ameaças e agressões. Para citar recentes, as ameaças de morte contra Jô Soares e o escritor Fernando Moraes. Nas ruas e redes sociais, ameaças e agressões a jornalistas, e não apenas, têm sido cotidianas. Parta de onde partir, militante de qual organização for, à direita ou à esquerda, ameaças quase sempre feitas por gente profundamente ignorante e boçal. Quando não, tipos lombrosianos, como o espertalhão Nécio, que se vende como revoltado. Protesto individual e coletivo, crítica até feroz, são necessidade em qualquer sociedade. Já indivíduos ou grupos que projetam suas frustrações, recalques e ressentimentos em toda e qualquer autoridade, isso é doença e requer tratamento. Protestos, ação crítica individual ou coletiva fazem avançar sociedades,
quando produto de informação de origem plural, do saber pelo que foi vivido, pelo que foi aprendido. É imprescindível informação verdadeiramente plural que não esteja condicionada por interesses de grupos de poder, sejam eles econômicos e ou políticos. Quando informação e opinião não são plurais, fator vital para as sociedades democráticas, predomina essa ignorância boçal e prepotente e a ação fascistoide. Boa noite. O consulado dos Estados Unidos em São Paulo voltou a fazer entrevistas para emissão de vistos para o país. Por causa de uma falha no sistema, o serviço estava parado desde a semana passada. De acordo com a embaixada, quase 40 mil pessoas foram prejudicadas, mas o problema técnico ainda não foi 100% normalizado. Rotina de filas retomada nesta segunda-feira em frente ao posto da Vila Mariana, do Centro de Atendimento ao Solicitante do Visto Americano. Apesar da grande concentração de pessoas, a maior parte já estava com agendamento programado para hoje. Ana Paula conseguiu, inclusive, antecipar a data para entregar a documentação. 13 de julho nós conseguimos antecipar para agora dia 29 e 30. Desde o dia 9 de junho, o sistema de dados do Consulado dos Estados Unidos começou a apresentar falhas na emissão de vistos em diferentes países. Janice trabalha em uma agência de viagens e teve trabalho dobrado nos últimos dias. Atrapalhou um pouco assim no sentido assim que tem clientes que já tinham a passagem comprada, né, e tiveram que remarcar, pagar taxa de remarcação, né. A fila realmente estava longa logo nas primeiras horas da manhã. No entanto, tudo aparentemente mais calmo e organizado. Com a mala na mão, Camila veio de Batatais, a mais de 350 quilômetros de São Paulo, já com agendamento programado. Já estava agendada já faz um mês mais ou menos. E eu fiquei preocupada, até porque estava muito próximo da data que estava dando problema aqui, né? Então eu fiquei acompanhando a semana, eu fiquei com medo, sabe, de chegar, tá tumultuado, de não conseguir, porque é trabalho, né? Tem a rotina lá e eu não poderia perder muitos dias de serviço. No posto de Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, tudo ainda mais tranquilo. Mas com a paralisação dos serviços durante quase um mês, a família de Larissa ficou ansiosa com a documentação para a viagem a Orlando em agosto. A gente ficou com medo de não dar certo, mas acredito que agora vai. De acordo com o Consulado dos Estados Unidos, poderá haver atraso na entrega dos documentos. O prazo normal é de 10 dias úteis. Casos de urgência, como tratamento médico ou morte, podem ter os pedidos agilizados desde que o motivo seja comprovado. A semana começou ensolarada em todo o estado de São Paulo, o que até ajudou a elevar um pouco as temperaturas durante a tarde. Mas agora à noite já voltou a esfriar. Amanhã o tempo continua parecido. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O dia de amanhã ainda será bem parecido com o de hoje, mas uma nova frente fria que avança do sul em direção ao sudeste do país deve trazer chuvas para São Paulo a partir de quarta-feira. Enquanto esse sistema não chega por aqui, o sol brilha forte em todo o estado, o frio diminui na madrugada, mas já podemos ter rajadas de vento a partir da tarde. Vamos ver as temperaturas? Chega a fazer até 28 graus em Presidente Bernardes, em Araçatuba, 29 graus em Votuporanga, apenas 24 na cidade de Franca, mas já 29 em Ribeirão Preto. E no litoral faz até 28 graus em Santos e 27 em Caraguatatuba. Aqui na capital faz menos frio, mínima nessa madrugada de 13 graus e à tarde máxima de 23. Na quarta, apesar de fazer até 25 graus durante o dia, deve chover a partir do final da tarde. E o tempo continua instável na quinta-feira, com temperaturas entre 14 e 22 graus. Após a inauguração da ciclovia da Paulista, a Prefeitura de São Paulo estuda a possibilidade de fechamento da via aos domingos. Ontem, a Bike Repórter Renata Falzoni acompanhou a inauguração. Cedo pela manhã, ciclistas, amigos e familiares de Márcia Prado e Júlio Dias deram um trato nas duas Ghost Bikes da avenida e as ornaram com flores. A vida é para ser celebrada mesmo, entendeu? Inclusive através da morte. Em seguida, a ciclovia da Paulista foi inaugurada pelos próprios cicloativistas, em uma cerimônia informal, cheia de emoção, na Praça do Ciclista.
movimento. Anos de ofícios, manifestações, até projeto básico de ciclovia a gente doou para a Prefeitura de São Paulo. Isso é a consolidação de um acúmulo histórico da sociedade. Essa não é a ciclovia do Haddad ou dessa gestão, essa é a ciclovia de todos os ciclistas da cidade de São Paulo. O prefeito chegou de bicicleta. Acho bem legal São Paulo se reencontrar com essa perspectiva de melhorar a qualidade de vida. A essa altura, a avenida já estava tomada pela população que veio de várias partes do Brasil. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Temos 6 pessoas no meu carro. Botei as bicicletas em cima e veio todo mundo junto. Bicicleta hoje em São Paulo está dando exemplo para o mundo, né? Para o Brasil. Mais cidadania lá também. A ciclovia sempre traz isso, traz direito, ocupação, direito à cidade e ocupação. Então, esse movimento da ciclovia leva isso para a periferia. É importante que a gente tenha lá pela cidadania. E não tem nada mais exemplar do que isso, do que esse dia aqui na Paulista. A Paulista tomada pelas pessoas, pelas bicicletas, sem o barulho dos carros, sem a velocidade dos carros e com música, com cultura, né? Porque assim a gente tem uma cidade mais bonita, mais viva, a cidade para o cidadão. E a invasão das bicicletas são para a gente, motor quente. E a nossa repórter Carla Rodeiro mostra como foi hoje o primeiro dia útil da ciclovia da Paulista. A Prefeitura de São Paulo não divulgou nenhuma contagem e nem informações sobre a frequência nesse primeiro dia útil. O que a gente percebe é que o maior movimento parece ser de quem já pedalava pela Avenida Paulista para se locomover, para ir ao trabalho e passou a se sentir mais seguro. Antes, os ciclistas tinham de compartilhar a faixa da direita com os ônibus. Na convivência com o pedestre, a nossa equipe flagrou casos em que o ciclista desrespeita a sinalização e ultrapassa o sinal vermelho no cruzamento com a faixa de segurança. Teve também casos em que foi o pedestre que atravessou a rua fora da faixa e aí acabou invadindo a ciclovia no local errado. Apesar disso, não foram registrados incidentes neste primeiro dia. Moradores de vilas de São Paulo conseguem liminar na justiça para manter portões fechando as entradas. Em março, a prefeitura determinou que o trânsito de pedestres não podia ser interrompido. Nesta rua sem saída, na Lapa, Zona Oeste, são 14 sobrados. Aqui, um portão com arames farpados limita a entrada de carros e pedestres desde 2006. Os moradores decidiram bloquear o acesso depois de casos de roubos, furtos e até sequestro relâmpago. Se tivesse o portão, com certeza eles não teriam entrado, porque a gente teria conseguido fechar antes que eles pudessem ter acesso aqui dentro, né? Por 9 anos, o portão foi controlado exclusivamente pelos moradores. Até março, quando a prefeitura passou a exigir a remoção dos bloqueios nas chamadas vilas residenciais, com base em uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou inconstitucional o fechamento das ruas na capital. A prefeitura identificou 678 vilas como essa e intimou os moradores a cumprir a decisão judicial de dar acesso aos pedestres pela calçada. Nesse caso, foi a mesma coisa. Aqui esse portão ficou sem funcionar por quase um mês, até que o advogado dos moradores conseguiu na justiça, em nome da segurança, que ele voltasse a ficar fechado. Até a recolocação dele através do mandato de segurança, a gente passou dias aí muito complicados, né? Noites em claro. Se não tem o portão, eles não podem ficar aqui fora. Só dentro de casa. Então, eu acho que isso é muito importante. E fora as pessoas que entram para pedir coisa. Para mim é uma segurança, né? É mínimo, mas é uma segurança que ajuda muito. Os moradores argumentam que, mesmo sem o portão, dificilmente policiais fazem ronda dentro de vilas e questionam os motivos para a circulação de pessoas estranhas num espaço onde não há saída e só tem casas. A questão foi levantada pelo Ministério Público de São Paulo, que alegou desrespeito ao direito de ir e vir. Até agora, a prefeitura decidiu permitir portões instalados em ruas que já tinham autorização antes de agosto de 2014. Os bloqueios não podem avançar em áreas públicas e têm de liberar o acesso aos pedestres. Em algumas vilas, como esta na Lapa, o bloqueio completo está amparado por uma liminar que pode perder validade a qualquer momento. Estamos aguardando uma nova legislação
para o fechamento de vila, né, por parte da prefeitura do município, né? Então, enquanto ela não ficar pronta ou enquanto não for revogada a nossa ação, a cada dia fechado é uma noite bem dormida, né? A seguir, pedágios de rodovias paulistas vão subir a partir de quarta-feira. E a visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Ela foi recebida por Barack Obama em Washington. Eles devem discutir a relação entre os países. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu desta segunda. Vai ter musical de altíssima qualidade com uma banda que eu adoro, que é Blues for Fun. Já adianto que é imperdível e impecável. Tem gastronomia. O chefe Jaime Barcelos comanda o Espaço Gourmet. Todo seu. Hoje, 10h30 da noite. E eu, como sempre, aqui te esperando, né? Quem trafega pelas rodovias paulistas deve preparar o bolso. Os pedágios no estado de São Paulo vão ter aumento de até 8,47% a partir de quarta-feira. Os reajustes vão ficar entre 4,11% e 8,47%. O aumento vale para os pedágios das rodovias paulistas administradas por empresas privadas e atinge carros, ônibus e caminhões. A medida foi divulgada no Diário Oficial do Estado no sábado. Os valores foram calculados de acordo com as variações do Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, no período de julho de 2014 a maio de 2015. O mercado financeiro eleva mais uma vez a projeção da inflação este ano, a 11ª alta consecutiva. Segundo analistas ouvidos pelo Banco Central, a inflação ficará em 9%. Os especialistas também continuam pessimistas a respeito do PIB. Para eles, o país não vai crescer e a retração da economia vai ser de 1,49%. Em um seminário empresarial em Nova York, a presidente Dilma Rousseff defendeu o plano de concessões e disse que o Brasil quer projetos viáveis em infraestrutura. A viagem busca ressaltar o compromisso da presidente com um ajuste fiscal e selar a reaproximação com os Estados Unidos. As relações foram abaladas após as denúncias de espionagem feitas pelo governo americano em 2013 contra o governo brasileiro. No seminário com empresários, Dilma afirmou que o aumento da demanda brasileira por infraestrutura nos transportes na última década indica uma necessidade de ampliação dos investimentos no setor. É preciso transformar a demanda potencial por melhor infraestrutura em projetos viáveis de investimento para o capital privado. Após o seminário, Dilma viajou para Washington, capital do país, onde foi recebida pelo presidente Barack Obama. Juntos, eles visitaram um monumento em homenagem a Martin Luther King, líder da luta pela igualdade de direitos na década de 60. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A piora contínua das projeções quanto ao desempenho da economia, que já contamina 2016, explica o esforço do governo em estabelecer uma agenda mais positiva. A agenda que passa pelo estímulo às exportações e maior atração para investimentos em infraestrutura, que são dois dos temas em destaque nas conversas da presidente Dilma e comitiva com empresários, o governo e representantes do mercado financeiro nos Estados Unidos. E o caminho é esse mesmo. Aliás, o país já perdeu muito tempo. No período em que se imaginava que era possível crescer só
estimulando o consumo, houve um total descuido com o setor produtivo, exportador e com a infraestrutura. A consequência é esse desarranjo que estamos vendo, com inflação muito pressionada, queda de produtividade, de competitividade, serviços precários e caros que reforçam muito o custo Brasil. Agora, embora a agenda mais positiva esteja no caminho certo, não deve produzir maiores efeitos a curto e mesmo a médio prazo. Por maior que seja o potencial do país e o esforço do governo em mostrar que há um redirecionamento da política econômica, tem problemas demais. Essa perspectiva ruim quanto ao andamento da economia, com inflação e juros altos, demanda mais fraca, queda de atividade, recessão, desemprego, dificuldades de cumprimento da meta fiscal, os embates do governo com o Congresso e enfraquecimento político do governo, não só pelos dados ruins da economia, mas também pelos escândalos de corrupção. A lista de problemas é enorme. Dependendo das regras ainda a serem estabelecidas para as concessões, o país até pode atrair mais dinheiro de fora. Todo esforço deve ser feito nesse sentido. É do exterior que deve vir algum oxigênio, tanto via comércio como investimentos, já que no âmbito doméstico as indicações não são as melhores. Os empresários, ou boa parte deles, continuam no aguardo de alguma sinalização mais favorável, adequando a atividade à nova realidade, sem muitos planos de expansão. A Lava Jato comprometeu demais a situação das maiores empreiteiras do país, sem esquecer o encolhimento da Petrobras, que hoje mesmo anunciou esse corte de investimentos de quase 40% em relação ao plano anterior de negócios. Enfim, o país continua com o freio de mão puxado. Eu volto na quinta. Até lá. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a venda de dólares falsos pelo Banco do Brasil. Há pelo menos 6 casos confirmados, todos da Agência Central de Recife. Há outros 13 sob suspeita. Brasileiros que compraram os dólares falsos estão passando por apuros nos Estados Unidos, onde repassar dinheiro falso é crime. De acordo com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, o lote falso foi identificado e se trata de um caso pontual. A agência de risco Standard & Poor's rebaixa a nota da Grécia. Hoje o país fechou os bancos por uma semana e restringiu os saques dos correntistas para proteger o sistema bancário. O controle financeiro começou a valer hoje. Os gregos podem sacar apenas 60 euros por dia até o próximo domingo. Os turistas estrangeiros e qualquer pessoa com cartão de crédito emitido no exterior não vão ser afetados. O fechamento dos bancos e o limite para os saques foram decididos depois da recusa do Eurogrupo em prolongar o programa de assistência a Atenas. O Eurogrupo reagiu quando o governo grego anunciou um referendo para o próximo domingo. Os cidadãos vão às urnas para decidir se aceitam as condições para ajuda financeira, que incluem aumento de impostos e cortes nas pensões. Amanhã vence uma parcela de 1 bilhão e 600 milhões de euros da dívida com o FMI. A Grécia precisa dos recursos da Europa para fazer o pagamento. Se acontecer o calote, o país pode ser retirado da zona do euro. A União Europeia acredita que ainda existe chance de negociação para evitar o calote. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você. A gente se vê amanhã. Até lá. No último episódio de Elis de Voz e Alma, descubra as referências musicais da Pimentinha. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.